estão aqui. Então sejam todos muito bem-vindos ao lançamento da ancoragem arcturiana na Terra. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, sobre essa realidade, sobre essa profundidade. E gratidão a todos vocês, 21 pessoas que me ajudaram a ancorar essa força. Foram mais de 4 meses de canalização, gente. Então imagina como ficou minha cabeça, né? Muita informação, muitas noites mal dormidas, muitas projeções, muitas canalizações, muitas informações diretamente dos arcturianos. E isso é importante. Entender que sozinho nós não chegamos a lugar algum. E sozinho, dificilmente nós vamos concluir uma jornada. Hoje existem pessoas que ainda não me conhecem, mas que estão aqui no grupo. Eu sou Rodrigo de Aldebaran, canalizador extraterrestre, professor, escritor, terapeuta quântico, holístico, multidimensional, palestrante de diversos temas espiritualistas e universalista, canalizador da MQ Nova Era e de mais de 18 outras técnicas, onde hoje nós concluímos a nossa missão como canalizador. São mais de 23 anos como terapeuta holístico. Eu me lembro ainda com 14 anos fazendo meu primeiro curso de Reiki, ainda no espaço Atman, aqui em São Paulo, cuja proprietária é a Sandra. E aquele curso de Reiki, ele tocou meu coração, minha alma, de forma muito profunda. Eu ainda não sabia, mas essa jornada terapêutica, quântica, universalista, ela de fato transformaria a minha vida. Eu não tinha condições de pagar o curso. Eu ganhei de presente da minha madrinha, da minha mentora, Naide Edna de Campos, que também era uma canalizadora, ufóloga casuística, terapeuta, pesquisadora, psicóloga, enfermeira, e ela foi a minha grande mentora nessa jornada espiritual e espiritualista. Minha família, ela atua dentro do tema espiritualidade e ufologia desde 1930, através da minha bisavó, onde em 1930 foi o primeiro contato com um comandante estelar. Minha família estava reunida em um evangelho no lar, kardecista, fazendo as primeiras preces, onde a minha avó, Marina de Campos, ela começou instantaneamente a psicofonar e a canalizar um comandante. Quando a Marina de Campos, minha avó, começou a canalizar esse comandante, em 1930, ela ainda era uma criança, gente, para você ter uma ideia. Ela ainda era uma criança. Ela começou a relatar diversas situações que aconteceriam no mundo, diversas situações que viriam para a humanidade nas próximas décadas. Muita coisa ela não viu aqui no mundo físico, que ela desencarnou há aproximadamente 25 anos atrás, se não me falha a memória. Mas ali, os tios, as tias, a família, não entendendo qual era o espírito que estava ali, pregou o evangelho com firmeza, né? Buscando desobediar aquele espírito obsessor que, na visão dele, estava ali obsidiando a minha avó. Aquele espírito ficou tranquilo, orientou tudo que tinha que orientar e trouxe o nome dele. Vocês escutaram um barulhinho de trânsito, não se preocupem. Mas ali aquele comandante trouxe o nome dele em 1930, dizendo: eu sou o comandante Ashtar. E nós vamos começar essa jornada, esse trabalho, abrindo espaço para outras gerações que virão no futuro e outros comandantes. Esse trabalho passou para minha madrinha e a minha tia-avó, Zenaide de Campos, que foi minha grande mentora. Ela levou essa jornada por muitos anos. Ela faleceu com mais de 70 anos. Passou por diversas experiências, cirurgias extraterrestres, abduções. E essa missão ficaria para o meu pai e para o meu tio. Eles não aceitaram.
Eles não quiseram. E essa missão, então, passa para mim. Então, desde pequeno, ela me passa radiestesia, radiônica, ufologia, astrologia, estudos de mapas e tantas outras coisas, como o Reiki, meu primeiro curso, que eu fiz com 14 anos de idade. Foi a porta de entrada para essa jornada. De lá para cá, nós começamos, há 14 anos aproximadamente, o trabalho direto com o Povo das Estrelas, onde o comando que eu sou o porta-voz não é o comando ARTA, embora nós tenhamos apoio deles também. O comando cujo eu sou o porta-voz é o comando de Aldebaran de Touro, e isso não muda independente da nova missão. O comandante comunicante de Aldebaran de Touro é Andaros de Aldebaran. Andaros é quem comunica toda essa missão, toda essa jornada de MQ Nova Era, de mesa PETs, de astrologia estelar, da mesa dos guardiões, mesa dos Exus, a mesa das guardiãs, mesa de Pombagira, toda a tecnologia contra a Matrix, que é a única tecnologia contra a Matrix presente no mundo, até que se prove o contrário, e tantas outras técnicas que somam mais de 18 técnicas multidimensionais e quânticas que nós trouxemos ao mundo. Sendo assim, em determinado momento, nos últimos 4 meses, nós tivemos um contato com um novo comando, comando arcturiano, comando esse que eu nunca tive nenhuma forma de contato. Eu nunca tive nenhum contato com nenhum arcturiano, com ninguém que pudesse, de alguma forma, trazer essas informações. Eu nunca tive uma sintonia com os arcturianos. E dentro dos arcturianos, as pessoas acham, muitas das vezes, que é um comando arcturiano para todo esse povo, quando, na verdade, existem clãs dentro dos arcturianos. E cada clã possui, em média, 7 comandos estelares, totalizando aí mais de 140 comandos estelares arcturianos em várias escalas ou dimensões dentro desse comando estelar. Então, qual é o comando que entrou em contato e se comunicou? Esse comando ele se chama Niglu Uzur. Niglu Uzur. Essa é a língua arcturiana de todos os comandos, todos os clãs. Isso significa aqueles que preservam o ser humano. Então perceba que o nome do comando já traz a consciência cósmica de expansão e da missão que eles trazem, preservar a humanidade. Então, quando nós trazemos o comando Arcturo Niglu Uzur, nós estamos trazendo uma consciência que ainda não existe em relação à humanidade. Esse comando entra em contato com Andaros de Aldebaran, passa toda a missão para ele, toda a informação, onde ele passa a ser intermediário entre o comando arcturiano e os homens e a humanidade. Por que, Rodrigo, intermediário? Porque eles são seres muito sutis. Eles são seres transparentes aos nossos olhos físicos. Eles são seres que se comunicam por telepatia cósmica ou por psicofonia, por intermédio dessa transição de um guardião planetário. Dificilmente estamos equilibrados ou em sintonia com essas ondas de comunicação arcturiana para o contato. Requer uma sutileza das nossas energias, equilíbrio da nossa alimentação, purificação da nossa consciência e mentalidade, limpeza do nosso campo emocional, harmonia e sintonia dos nossos corpos sutis com os arcturianos para que o contato telepático possa ocorrer da melhor maneira possível. Difícil, né? Por esse motivo, nós estamos apresentando não somente um curso, mas uma missão cujo os próprios arcturianos dizem é a nossa última chamada, é a nossa última missão em relação a este quadrante cósmico, quadrante estelar, onde a Terra e todo o nosso sistema solar está posicionado. Então, quando nós falamos da missão dos arcturianos,
há uma missão para Marte, uma missão para Vênus, uma missão para Plutão, para Netuno, para Saturno, não importa. Para todo o nosso sistema solar, há uma missão separada para cada um dos planetas, cujo nós estamos envolvidos em relação ao planeta Terra. Então, para o nosso planeta Terra, há uma missão específica. E a grande realidade é a seguinte: não se iluda com o romantismo arcturiano. Os arcturianos são lindos, todos eles são maravilhosos, sutis e elevados, todos eles são amor puro, em grande maioria, sim. Mas existem clãs desgarrados, clãs que optaram há mais de 10 mil anos atrás não transcender a matéria, não transcender a inteligência, não transcender a ciência, não transcender as pesquisas e estudos planetários, não transcender a materialidade ou o controle de certos domínios ou localidades estelares que nós chamamos de orbes ou de planetas, e ficaram para trás. Muitos desses foram resgatados através de muitos projetos. Outros tantos não quiseram, se valendo apenas pelo tempo e tecnologia, não evoluindo a parte mental, espiritual e cósmica que nós sempre falamos. Por esse motivo, nós recebemos todas essas características através de canalizações, cujo algumas nós compartilhamos com vocês. Algumas delas tocaram profundamente o coração de vocês. Algumas delas emocionaram vocês de alguma forma. Né? Nós trouxemos canalizações como de Kanui, aquele que esperou pelo amor além do tempo. E foram 10 mil anos, gente, para que esse resgate pudesse ser realizado de alguma forma. No grupo nós estamos passando muitas informações. Nós passamos a informação das naves, os mantras relacionados à língua arcturiana. Quem fez pôde sentir essa energia. Shao, El, Onnu, Reia, Tawanar, Istari. Então, língua arcturiana, a raiz da frequência, a raiz da entonação. O comandante responsável, Shael Nureia, relacionado a uma consciência que é a cura da alma. Quando nós falamos dessa cura da alma, a entonação do verbo, a entonação da verdadeira magia, nós trazemos à tona o poder de Arcturus de uma forma ainda não vista nessa humanidade. Não basta replicar informações dos arcturianos. Não basta falar aquilo que todo mundo já ouviu falar a respeito dos arcturianos. Compartilhar desenhos de pouso de suas naves ao redor do planeta. Não, nós temos que entender o que é Arcturus. Quem são os arcturianos? Qual é a sua língua? Qual é a sua história? A individualidade desse povo. Porque fica muito genérico falar dos arcturianos como seres azuis, transparentes, brancos, cristalinos, que todos são amor. Não, existem clãs. Clãs de pesquisa, clãs de medicina, clãs de tecnologia e ciência, clãs de transcomunicação instrumental através das tecnologias arcaicas e ultrapassadas de cada orbe ou planeta, introdução dessas tecnologias de comunicação para avanço daquela população, daquela localidade estelar, diversos clãs ligados à música, à arte, à dança, ao canto, ao som, abertura e mantimento, né, da força de portais, transcomunicação entre mundos, planetas, dimensões, orbes e até mesmo de galáxias. Nada é tão simples assim. Nós precisamos entender toda uma base, um fundamento, de forma simples, com fundamentação cósmica e espiritual, para se guardar e se proteger em relação a possíveis ataques, a possíveis transgressões e transgressores, a possíveis desequilíbrios da atuação e, de fato, expandir a nossa consciência.
Quando eu recebo toda essa canalização, isso me impacta fortemente. Porque eu pensei que a jornada ainda levaria muitos anos de canalizações e muitas outras técnicas que viriam. Pelo contrário, nós não vamos canalizar mais nenhuma mesa ou nenhum outro curso. Eu tenho sim algumas canalizações esperando permissão de lançamento, que ainda não tive, e talvez eu não tenha tão cedo. Mas canalizar algo novo, isso nós vamos estacionar, porque cumprimos a nossa missão. E eu pensei, bom, então é mais um curso, então é mais um treinamento, é mais uma mesa ou mais uma técnica. Pelo contrário, é a ancoragem de uma consciência cósmica, de uma consciência estelar, onde você vai aprender técnicas arcturianas, primeiramente de contato. Nós estamos muito dependentes de canalizadores. Nós estamos muito dependentes de sacerdotes. Nós estamos muito dependentes de líderes, de egrégoras ou de qualquer outra coisa. E esse momento é o momento da revelação. O momento onde eles querem se apresentar diretamente para a população global. E isso eles estão fazendo com todos os orbes onde eles estão em atuação. E com o planeta Terra não seria diferente. Mas para que essa comunicação seja completamente clara, transparente, precisamos desbloquear os canais de comunicação. Precisamos fazer as invocações dessas grandes naves vivas e conscienciais para que elas se aproximem e a comunicação seja plena, seja certeira, seja clara e traga sempre um objetivo. Quantas pessoas mandam mensagem para mim dizendo, Rodrigo, eu vi uma nave, que nave era essa? Não sei, eu não vi. Rodrigo, eu tive um sonho com um extraterrestre e ele me levou para uma nave. Quem são eles? Não sei, eu não estava lá. Rodrigo, eu estou canalizando algo. Está certo? Não sei. O espírito ou o ser extraterrestre está falando com você. Eu posso, através de sinais, eu posso, através de informações, eu posso, através de afirmações, através de andaros, orientar, direcionar, auxiliar, trazer uma base para que a missão individual de cada ser possa fluir da melhor maneira possível. Mas eu não posso confirmar aquilo que eu não vi, não ouvi e não estava presente. E eu passo por experiências como essa há muitos anos. Então, o primeiro objetivo é ensinar você a fazer uma invocação adequada, a atrair as grandes naves vivas e conscienciais arcturianas para perto de você, criar um campo estrutural e multidimensional para o contato de forma segura e estabelecer o contato direto entre você e o arcturiano. Você precisa ser uma centelha arcturiana? Não, pelo contrário. A maior prova disso sou eu. Eu trabalho diretamente com o povo de Aldebaran de Touro. Mas a missão que eu vou exercer a partir de agora, junto com Andaros, é estabelecer um templo planetário que se chama o Templo Cristalino Arcturiano, replicando isso através de vocês no mundo inteiro. Poderemos atender individualmente com essa técnica. Podemos atender coletivos, grupos, pessoas com essa técnica. Rodrigo, eu moro em um estúdio, num apartamento, não tem espaço, não tem problema. Você pode fazer presencial ou você pode fazer à distância. Você pode fazer ao vivo, como nós estamos aqui, ou você pode apenas direcionar as pessoas pedindo que elas estejam em sintonia consciencial tal hora da noite, em determinado dia, que elas receberão aquelas frequências. Mas o real objetivo, além da técnica terapêutica, além da ferramenta de trabalho, que todos vocês são terapeutas, são profissionais e são empreendedores, além disso, todos vocês terão a oportunidade de aprender a ancorar um templo cristalino arcturiano na Terra. E quando nós ancoramos um templo cristalino arcturiano na Terra, nós precisamos entender que precisamos de segurança, precisamos de estabelecer pontos de força, precisamos canalizar ectoplasma, fazer as invocações corretas, para que todo o trabalho tenha um começo, tenha um meio e tenha um fim.
e ao longo da jornada deste trabalho no templo cristalino arcturiano, possamos fazer as cirurgias espirituais, as cirurgias extraterrestres, as limpezas dos corpos, as reorganizações do DNA cósmico e gerar toda a cura que, porventura, todas aquelas pessoas que passarem pelo templo ou por um atendimento, seja individual ou coletivo, possam alcançar de forma realista. E aqui eu lanço o primeiro desafio com todos vocês. Quando nós lançamos cursos, nós nos deparamos com indivíduos. Cada indivíduo, e eu sou professor há muito tempo, de diversas técnicas, conheço a maioria de vocês, ou alguns que estão chegando agora ainda não conheço, eu não posso generalizar, eu não posso dar nomes, mas a grande maioria, hoje em dia, faz o quê? Adquire treinamentos e não assiste. Compra cursos e não se desenvolve. Tem técnicas e ferramentas incríveis na mão, mas não usa para si. Faz um curso focado apenas no resultado, ou nos testemunhos, ou financeiramente, o que aquilo pode gerar. Outros tantos se preocupam com apenas um diploma na parede. Claro que não é o caso de vocês. Vocês são terapeutas, curadores, fazem parte dessa egrégora que é incrível, porém, existem pessoas assim, e você sabe disso. Esse trabalho é um trabalho sério demais. E por isso, eu tenho que fazer o primeiro alerta. Se não for para você se dedicar, não faça. Agora, se você quiser se dedicar, saiba que o treinamento vai ser rápido, prático, para você aprender ali em cerca de 1 ou 2 semanas no máximo, sem enrolação, apostilas, vídeos, slides, aulas ao vivo, para você já pegar e colocar em prática a sua vida, na vida dos seus clientes, da sua família e assim por diante. O objetivo não é substituir as ferramentas que você possui, mas é criar um caminho ou uma jornada de independência estelar. Criar um caminho, uma jornada de independência de comunicação. Ah, Rodrigo, eu tenho um guardião, uma guardiã, mas eu não acendo nem vela. Eu tenho um caboclo, um preto velho, mas faz tempo que eu não faço uma oferenda. Eu tenho aqui um monge tibetano, um espírito ancestral, que se comunica comigo, mas eu não sei o que eu faço com essa mediunidade. Eu não sei como eu exerço o meu trabalho mediúnico de cura. Que a grande realidade é que não é o caso de vocês, volto a repetir, mas 90% dos médiums falidos, o futuro deles é virar terapeuta. Porque eles não foram capazes de exercer a missão que eles escolheram para a vida deles como médium. Chega um tempo de, incorporar é muito difícil, é muito cansativo. E ter que ir pro terreiro todo domingo é muito chato. Porque eu já tô cansado, eu já tô velhinho, eu já tô de sei lá o quê. E aí, o que o espírito tem a ver com isso? Você fez um plano e não cumpriu. Agora, nós temos que ser claros e entender que tudo ao nosso redor se adaptou, se atualizou, inclusive a nossa própria mediunidade, onde a incorporação já é algo arcaico. Nós precisamos de comunicações mediúnicas, superiores, elevadas, sutis, que trazem resposta para a nossa vida. Nós vamos apresentar para vocês uma técnica de psicofonia direta, ou seja, como chamar o meu guardião de Arcturus para, através da psicofonia, falar diretamente comigo. Eu já passei por isso. Já teve momentos de eu não ter um pai de santo, ou não ter um terreiro para me ir, ou não ter ninguém que pudesse incorporar uma entidade para me fazer uma pergunta, para me direcionar num momento de dificuldade. E nesse dia eu tive um grande aprendizado. Porque o meu espírito, o meu preto velho, que é o dono do meu templo, ele incorporou em mim e falou, pronto, estou aqui. Eu vou usar a sua boca para falar diretamente com você e te orientar. Porque se eu incorporo em você para falar com outro, por que eu não posso incorporar em você para dar uns tapas na sua orelha e falar para você acorda para a vida? Eu falei, puxa vida, verdade. Eu tenho uma ferramenta que eu uso para os outros, mas não posso usar para mim? Incrível, né? Nós caímos nessas armadilhas do não pode, não é bem assim. Para que tudo possa acontecer, precisamos de base, de alicerce. Então, quando nós falamos de chão de fábrica, né, de forma empreendedora, nós também chamamos isso de chão de terreiro. E desde 1930, minha família tem base, fundamento,
dentro da espiritualidade para trazer segurança para vocês. Então, desde novinho, eu estou ali no chão de terreiro. Eu sou sacerdote de candomblé há muitos anos, pai de santo de umbanda há muitos anos, da Balaô e Fá há muitos anos. Hoje é do culto Egungun, que é sacerdote do culto à ancestralidade há muitos anos, cultuo Lessé Orixá há muitos anos, mago cabalista e mestre em cabala há muitos anos, para hoje poder apresentar para vocês base e segurança, que é o que falta muitas das vezes hoje em dia. Ah, Rodrigo, o que eu vou aprender? Primeiro, lidar com o cão. Como é o nome desse cão? É só você pegar o seu RG, você vai ver ali, o primeiro cão da sua vida, você. Essa é a grande realidade. Nós tropeçamos nos próprios passos. Nós não utilizamos nossa mediunidade. Nós não valorizamos. Se a gente colocar todas as ferramentas em ordem e em atuação na nossa vida, não falta dinheiro. Existem crenças limitantes, ganhos secundários, que estão ligados a nós de forma epigenética, transgeracional, psicológica. Quem fez o grau 2 da MQ Nova Era aprendeu muito sobre isso, e nós falamos muito a esse respeito. Parte epigenética, transgeracional, psicológica, nem tudo é o capeta. Às vezes é a nossa ancestralidade deformada que influencia o nosso genoma, o nosso DNA, que ao se deformar gera diversos ganhos secundários e crenças limitantes na nossa vida, impedindo que a gente possa ter um relacionamento saudável, possa ter prosperidade em nossas ferramentas, seja lá qual for. Porque tem muito terapeuta que está aqui na egrégora que ele usa mesmo só para ele. É médico, é advogado, é doutor de várias, é engenheiro e assim por diante. Nós não usamos isso para nós. Nós usamos geralmente para o outro. Então você precisa ter uma técnica de comunicação direta com a espiritualidade, seja de forma telepática ou através da psicofonia, segura, onde a comunicação vem diretamente para a sua vida. E também através de um rastro eletromagnético e todo um scanner arcturiano, você sabe exatamente o que a pessoa está passando. Quais são os órgãos defeituosos, quais são as energias em desequilíbrio, quais caminhos da vida dela estão fechados, tudo de forma prática, direta e objetiva. Você vai ter, além de todas essas técnicas, o único e objetivo de fazer o trabalho de cura para a humanidade. E, se possível, não é obrigatório, se possível, ancorar um templo cristalino arcturiano na Terra. E nós vamos ensinar vocês os fundamentos, os cristais, os bastões arcturianos, os símbolos de proteção, de ancoragem, de invocação, de evocação, limpeza, transmutação, purificação, cura de órgãos físicos, corpos astrais, espirituais, multidimensionais, retirada de chips e toda a cirurgia extraterrestre que precisamos ter. Hoje nós temos poucos templos espiritualistas. Nós temos poucos templos universalistas diretamente ligados a dimensões superiores. Para fazer essa canalização, gente, foi um grande desafio. São mais de 4 meses canalizando todos os dias. E o Alex, a Rita, quem está mais próximo a mim, sabe quantos desafios nós passamos. Porque vem ataques espirituais. Vem desequilíbrios na egrégora. São pessoas, são espíritos, são dimensões, são seres extraterrestres, são ataques de todos os tipos. É luz que acaba, é ventania que dá, é chuva, é problema em aparelhos. Tudo que você imaginar acontece. É o motor do carro que explode, a pessoa que está dentro quase morre. Tudo aconteceu nesses 4 meses. E canalizar é algo que mexe com o corpo físico. Você tem diarreia, você tem vômito, você tem enxaqueca, você tem tontura, você não dorme, você tem síndrome de pânico, ansiedade, porque mexe com toda a sua estrutura. Canalizar seres tão sutis requer se afastar de toda a sombra, se afastar de tudo aquilo que não te faz bem, se afastar de fato de tudo aquilo que possa impedir ou atrapalhar que aquela informação venha de forma clara e em benefício à humanidade. Quem me conhece há muito tempo, ou aqueles que estão me conhecendo há pouco tempo, nós temos provas e fatos. Se você voltar aos vídeos que nós falamos dos anos, tudo que eu falei que aconteceria, por intermédio de Andaros de Aldebaran, está acontecendo. Nós falamos de falência de muitos países. Olha o que está acontecendo. Nós falamos de dificuldades financeiras de muitos países. Olha as taxações do Trump em relação a todos os países. Falamos de guerra, falamos de acontecimentos, falamos de tudo.
E o vídeo está lá, guardadinho. Quem não assistiu, é só pedir o link que eu compartilho com vocês. Desde a época da pandemia, onde um mês antes dela chegar, nós avisamos que ela viria e vários outros acontecimentos. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque chega uma hora que uma andorinha só não faz mais verão. Você precisa escrever o seu livro. Só que você não tem contato direto com esses seres extraterrestres. Ou você tem contato, mas por algum motivo você não confia no seu taco. Você não acredita em você. Você tem canalizações. Só um minuto. Deixa essa moto barulhenta passar. Você tem um trabalho rico para trazer à humanidade, mas você fica dependente de poucas técnicas e ferramentas, casando com elas. Você casou com a MQ Nova Era, você casou com o Reiki, você casou com técnicas familiares, você casou com outras técnicas, e você vai ficar nessa até quando? Existem missões coletivas, e você faz parte de egrégoras, mas existem missões individuais para que você leve o seu nome, o nome da sua egrégora espiritual, o nome da sua egrégora extraterrestre, multidimensional, seja ela qual for, ao mundo. Alguns terão a missão de uma rua, e não tem problema nenhum nisso. Alguns terão a missão em um bairro, não tem problema nenhum nisso. Só que alguns têm missões a nível estadual, a nível país e outros a nível global. Mas o primeiro ponto é empoderamento. Eu já morei em vários lugares. Morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, morei em Natal, morei na Bolívia. Agora eu estou aqui no Mato Grosso do Sul. Vou para outros países em breve. Nós estamos sempre em busca de o dia perfeito, o local adequado, a ferramenta que dá mais resultado, o local onde temos mais energia. Vamos morar perto da natureza, perto de uma cachoeira, perto da praia, perto de um rio. Eu vou morar perto de um lugar onde tenha pouca população. Peraí, quando é que o momento perfeito vai chegar? Quando é que o momento exato vai chegar para que a gente exerça a nossa missão com o que nós temos em mãos? Porque um dia eu aprendi, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos hoje. É isso que nós temos que aprender a fazer. O melhor que nós podemos com aquilo que temos em mãos hoje. Você não está só adquirindo um curso. Você está entrando dentro de uma missão com os arcturianos. E essa missão com os arcturianos, ela vai ter como intermediário o seu guia, o seu mentor, o seu Exu, a sua pombagira, o seu caboclo, o seu monge tibetano, o seu caboclo, o seu índio, não importa, como intermediário dos arcturianos para exercer um trabalho de cirurgia espiritual e extraterrestres no corpo físico, emocional, mental, energético, astral, etérico, multidimensional, universos paralelos e assim por diante, mas com segurança, com energia, com foco, com sabedoria e com base. Você não tem que sair perguntando para outras pessoas como se proteger. Olha, veio alguém fazer uma cirurgia espiritual aqui, eu fiquei mal. Não, peraí, tá errado. Ah, veio alguém aqui, eu fiquei com toda a carga para mim. Tá errado. Ah, eu fiz uma mesa quântica estelar Nova Era de cura planetária Brasil e por algum motivo eu fiquei com essa carga. Tá errado. E por que tá errado, Rodrigo? Qual é a resposta? Mediunidade. O médium, ele foge da mediunidade por muito tempo, mas chega uma hora que acumula um segredo. E o nome desse segredo é ectoplasma. O corpo físico, os chakras, os corpos sutis de um médium é totalmente diferente de uma pessoa que tem uma mediunidade ainda estagnada. A partir do momento que você expande a sua consciência, seus chakras se ampliam. A sua percepção e intuição se amplia. Seus campos multidimensionais de percepção se ampliam. Você acaba absorvendo mais ectoplasma da alimentação, das energias emocionais e mentais, das energias espirituais e da natureza ao seu redor. O que você faz com esse ectoplasma? Às vezes você não sabe responder. Você faz o reiki, só que o reiki é uma energia sutil de cura. Ela não tem a capacidade de ir a fundo, célula a célula, na parte do DNA, do genoma, da parte epigenética, transgeracional, e pegar aquele ectoplasma e jogar para fora. Isso é mediunidade. Então a ideia de que o Dr. Fritz, que o Emmanuel,
e qualquer outro espírito que fazia cirurgias espirituais através da mediunidade, eles traziam apenas uma energia cósmica, é mentira. Eles usam sim a energia da natureza, eles usam sim a energia do cosmo, das estrelas, dos fundamentos, mas uma parte dessa energia é a vitalidade do médium. É o ectoplasma do médium, que quando acumulado, adoece. Quando usado de forma indevida, adoece. Quando usado para coisas negativas, adoece. Então nós incorporamos ou nos conectamos profundamente com os espíritos, seja ele qual for, para que ele possa pegar a energia do cosmo, da natureza e das estrelas, mas que ele possa também pegar esse ectoplasma seu e possa transmutar, manipular e redirecionar em forma de transmutação, de cura e de tecnologias para o cliente, para o paciente, para aquela pessoa que vem em busca de uma prece, de luz e de uma caridade. Ponto final. Não trabalhou a mediunidade? Vai adoecer, ou os caminhos financeiros vão se fechar, ou os relacionamentos não vão dar certo, e assim por diante. Eu conheço médiums que trabalham com reiki, que têm problemas nas articulações das mãos, que têm tremedeiras, afeta o sistema nervoso central, tem problema no pulso, não consegue escrever muito bem ou dirigir muito bem. Por quê? Porque essa energia está acumulada, e é a mesma coisa você pegar 1.000 litros de água e querer colocar tudo dentro de uma seringa de 10 ml. Não vai dar certo. Para que haja um trabalho de cirurgia extraterrestre, espiritual, nós precisamos primeiramente entender que tudo aquilo que foi ensinado lá atrás não serve mais. Nos auxilia, nos dá base, nos direciona, mas não serve. Rodrigo, mas isso daí já é ser muito radical. Gente, você já estudou radiestesia? Radiônica, energia, eletromagnética principalmente, os campos estruturais da Terra? A Terra mudou, não é mais a mesma. Quantos cristais e todo o reino mineral foi destruído do nosso planeta ao longo dos últimos 100 anos? Quanto petróleo foi retirado? Olha a poluição que o nosso planeta está. O eixo eletromagnético da Terra que estava assim, ó, norte e sul, hoje ele está quase assim, ó, invertido. As energias daquela época não são mais as mesmas. Como eu vou usar um símbolo de radiestesia que servia para aquelas energias hoje, que as energias não são mais a mesma? Guerras, conflitos mundiais, mortes coletivas, pessoas atribuladas e loucas, um médium mais doido que o outro, um terapeuta mais doido que o outro, inconsciente coletivo da humanidade extremamente poluído, ações da Matrix e tantas outras coisas que a gente vem falando há muito tempo. Nós precisamos nos atualizar. Eu não estou falando para você pegar o conteúdo e jogar fora, pelo contrário. Eu estou falando que você precisa de um novo conteúdo beabá. O que é um conteúdo beabá? Como que você abre uma sessão? Como que você faz uma invocação? Como que você estabelece segurança em um campo estrutural? O que é um campo? O que é uma estrutura eletromagnética? O que é uma estrutura multidimensional? Quais as formas corretas de se invocar seres extraterrestres? Como saber se aquilo de fato é um ser de luz ou não? Quais sensações eu tenho no meu corpo físico que me mostram que é hora de agir? Quais técnicas eu posso utilizar para cada situação? 7 caminhos da vida. Temos relacionamentos, prosperidade. Rodrigo, mas peraí, você não está falando de cura? O que tem a ver prosperidade e relacionamento com a cura do ser? Se você pesquisar a medicina, a própria ciência, e se tiver algum médico aqui vai confirmar o que eu estou falando, algum psicólogo também, psicanalista, quando alguém faz uma doação de órgãos, e essa pessoa ela recebe aquele fígado, aquele rim que foi doado para ela precisa tomar diversos cuidados. A medicação na hora, uma boa alimentação, bastante água. Mas veja bem qual é a orientação da medicina em relação à saúde do órgão. Busque não se estressar. Busque não brigar com ninguém. Não brigue com a sua família. E o médico orienta a família. Não deixa a pessoa preocupada, não fala com ela de dívida, de dinheiro, de problema. Se for marido ou esposa, não fale de relacionamentos. Não fale de filhos, para que essa pessoa
não busque trazer um desequilíbrio mental e emocional, e a questão mental e emocional não atinja o órgão que ainda está se adaptando à nova realidade biológica. Então, sim, temos que ter técnicas dentro desse trabalho de prosperidade, de caminhos abertos e de dinheiro, para que você não mendigue o pão, para que você mantenha o templo cristalino arcturiano em ordem com suas necessidades, e, ao mesmo tempo, para que você não se preocupe. Não se preocupando psicologicamente, você não desequilibra suas emoções. Não desequilibrando suas emoções, você mantém o seu campo organizado. Não adianta a gente achar que uma cocriação vai funcionar apenas falando, não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, isso é escassez, eu não quero para mim, isso é ganho secundário, não faz parte da minha vida. Tem muito problema no mundo, tem muita gente sem dinheiro, mas tem muita gente com dinheiro e eu escolho essas pessoas. Não adianta. Você precisa ter uma asepsia e fazer boas escolhas na sua vida, independente das teorias. Eu duvido que você cocriou tudo aquilo que você queria na sua vida. Não tem como, porque nós somos seres humanos. E para que você entenda que a cocriação precisa ser uma macrococriação e precisa de responsabilidade com a sua própria vida, enquanto você não tiver responsabilidade com a sua própria vida, o único que vai ficar milionário é quem vende o curso para você. O único que vai ter caminho aberto e ganhar dinheiro é quem está vendendo o curso. E é hora de você ganhar dinheiro. É hora de você realizar seus sonhos, seus objetivos. Mas isso não vai acontecer nem com a MQ Nova Era, nem com o Reiki, nem com o Theta Healing, nem com cromoterapia, nem com astrologia e nem com nenhuma técnica que você tenha enquanto você não tomar vergonha na cara. E eu digo tomar vergonha na cara, eu digo você se colocar diante de um empoderamento cósmico. Não é só o Rodrigo que pode canalizar, eu também posso. Não é só o Rodrigo que pode escrever um livro, eu também posso. Não é só fulana de tal que pode falar de cocriação, eu também posso. Não é só aquela pessoa lá, que eu não lembro o nome dela nunca, uma Elaine Orives, que pode falar de cocriação, prosperidade, eu também posso. E, de fato, você pode. Mas, para que isso aconteça, você tem que entender que a MQ Nova Era e todas as técnicas que eu canalizei são meio, não são fim. É o meio para que você tenha o entendimento necessário, para que em determinado momento você tenha um trabalho completo, e aí sim, após esse trabalho completo, você faça suas canalizações. Você traga o seu nome em meio a esse empreendedorismo terapêutico e holístico. O nosso trabalho é muito nichado. É terapeuta vendendo para terapeuta. É terapeuta vendendo para outro operador. Um atendimento. E geralmente vira uma prostituição holística. É uma troca desenfreada de ferramentas onde ninguém se cura, ninguém se autocura e ninguém tem dinheiro para nada. É necessário entendermos que vamos cocriar uma realidade. Mas para que você possa criar uma realidade, você tem que ter um trabalho saudável, um trabalho próspero, um trabalho seguro, exercendo dois caminhos primordiais. O primeiro deles é o lado empreendedor. Se empodere como um profissional da área holística, multidimensional, quântica, estelar, seja lá o nome que você quer dar. Você é um profissional, não é caridade. É profissionalismo, é um trabalho, você vai ter o dinheiro ali para você cobrar, o seu preço, vai atender individual, coletivo, de presencial, a online, à distância, não importa. Se empodere como um profissional digno de prosperidade. E você tem um segundo caminho, que é o caminho onde você exerce a sua missão gratuita, que é o templo cristalino arcturiano, onde você vai chamar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seus tios, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, ou seus alunos, seus clientes, para contribuir com essa missão. Ô Jurandir, meu cliente, ô Antonieta, minha aluna, eu quero fazer um chamado para você. Eu acabei de aprender um grande conteúdo arcturiano e eu vou fundar na minha cidade, na minha sala, na minha escola, no meu espaço holístico, um local físico, material, onde eu preciso de ajuda de um grupo de pessoas. 2, 3 pessoas, está ótimo. E nós vamos convocar a sociedade, o bairro, a rua, o município, o estado ou o país inteiro
vai saber, para estarem aqui 1 dia por mês, 2 dias por mês, e nós vamos fazer um trabalho de cirurgia espiritual, cirurgia extraterrestre gratuita. É um templo cristalino arcturiano. E nesse trabalho nós vamos ter palestra, nós vamos ter canalização, nós vamos ter leituras de cartas, nós vamos ter aplicação das técnicas de limpeza e purificação, de cura e cirurgia, de expansão de consciência e muito mais, em 3 etapas padronizadas. Primeira etapa, introdução, apresentação, palestra. Segunda etapa, limpeza, purificação, transmutação, realinhamento dos corpos sutis, harmonização dos chakras para receber toda a frequência. Terceira, cirurgias extraterrestres e espirituais através da nave viva, a nave consciente. E são 7 naves, como eu já falei para vocês. É bacana a gente entender que naves são essas. Quais são essas naves? Quem são esses comandantes? Como invocá-los? Qual deles nós vamos trabalhar em determinado momento? Depois, proteção, purificação e encerramento do trabalho. Pronto! Nós temos uma técnica terapêutica de empoderamento profissional para que você prospere. E nós temos um outro caminho que você vai precisar de ajuda de pessoas. Pode ser a própria egrégora, o próprio grupo. Você que mora perto um do outro pode se unir, pode ser um cliente, pode ser um aluno. E nós estamos falando de um treinamento de patente aberta. Rodrigo, o que é um treinamento de patente aberta? Eu estou canalizando para o mundo, eu não estou canalizando para mim. Eu estou canalizando para que você aprenda e replique como professor. Então não tem essa de módulo 1, operador, módulo 2, professor. Não, o que você aprender, você já pode replicar como um sacerdote ou uma sacerdotisa arcturiana na Terra. Ensinando às pessoas esses 2 caminhos. O primeiro, operar uma técnica terapêutica, ensinar as pessoas a se empoderar profissionalmente, aprendendo a atender individualmente ou um coletivo, presencial ou à distância, online, ao vivo, presencial, de cara a cara, ou simplesmente marcando um horário com essas pessoas e emanando todas as frequências para todas elas, para que elas se recebam. Primeiro caminho. E, ao mesmo tempo, iniciando pessoas, ensinando elas a organizar o templo cristalino arcturiano, quais são os elementos que essas pessoas vão utilizar, quais são os símbolos que elas vão utilizar, quais são as ervas que elas vão utilizar. Sabe receitinha de bolo? Então, esse templo cristalino arcturiano é uma receita de bolo. Rodrigo, mas daqui a 1 mês, 2 meses, depois que eu atendi 1000 pessoas, o comandante arcturiano que trabalha comigo, ele pediu para me colocar um símbolo diferente. Posso? Pode, o templo está na sua mão. O que você vai fazer com ele não é problema meu. Eu te dei a base, eu te direcionei o caminho. Daí em diante, é o comandante que vai se comunicar através de você e te dando todas as diretrizes. Isso é a patente aberta. Não é do Rodrigo de Aldebaran, é do mundo. Quanto mais lugares isso chegar, melhor para a humanidade. Quanto mais templos cristalinos arcturianos tivermos em meio à humanidade, melhor será. E por esse motivo, eu vim para o Mato Grosso do Sul, para ancorar aqui o primeiro templo cristalino arcturiano. Teremos também o templo em São Paulo, mas o primeiro deles será aqui no Mato Grosso do Sul, por conta de toda uma frequência atmosférica e por conta de toda uma missão que foi assim, ó. Eu mudei em 2 meses, se você quer saber. 2 meses. A canalização começou, que hoje, né, são quase 4 meses, mais de 4 meses de canalização. Só que quando a canalização deu 2 meses, veio a orientação. Monte o templo cristalino arcturiano no Mato Grosso do Sul. Ponto. Conversei com a Vanessa, conversei com a Priscila, colocamos no caderno, pronto, não tem dinheiro. E agora? O dinheiro virá. Em 2 semanas, o dinheiro veio. Pegamos o dinheiro, alugamos o caminhão e viemos. A Priscila veio na frente, deu uma olhada nas casas, onde a gente poderia ficar. Como que você quer a casa? Não importa. Eu quero qualquer casa de entrada. Depois a gente compra o terreno, depois a gente aluga outra casa, depois a gente vê. Estou indo. Pronto, alugamos o carro, o caminhão e já estamos aqui. É assim que tem que ser a nossa vida. Muitas coisas não acontecem na nossa vida que nós deixamos para depois. Nós temos medo, nós temos insegurança, nós não confiamos no nosso taco, nós temos dúvidas se a gente vai conseguir pagar, a gente não sabe se a gente vai conseguir parcelar, a gente não sabe como a gente vai pagar. O medo
bloqueia como um ganho secundário ou uma crença limitante, prosperidade, relacionamento, saúde e várias coisas. Em 2 meses nós decidimos, estamos aqui, e não deu nem um mês ainda que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul. Peraí, Rodrigo, mas você nem deu o curso ainda. Rodrigo, peraí, mas você nem trouxe essa informação ainda para o grupo. O primeiro grupo não tem problema, mas eu já estou aqui. Eu já estou aqui, já estou mexendo nos meus pauzinhos, eu já vi onde vai ser o terreno que eu vou comprar, porque a coisa tem que fluir. A humanidade não pode esperar. As pessoas estão sedentas por orientação. As pessoas estão sedentas por cura. As pessoas estão sedentas por bater a porta e a porta se abrir e ali tem alguém para ajudar. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, entrarei e cearei com vós. O que quer dizer? Os arcturianos estão batendo na sua porta hoje. Batendo na porta. Se abrir, eles vão entrar. Quer dizer o quê? É uma escolha. Quantas coisas na nossa vida nós perdemos a oportunidade porque nós não abrimos a porta por medo ou insegurança. Então nós estamos entregando um trabalho para vocês que com 4, 5 atendimentos você vai recuperar todo o valor investido. Com um aluno, você vai recuperar o valor do investido no curso. Como assim, Rodrigo, um aluno? Sim, você será um professor. Você vai pegar a teoria, vai colocar em prática, nós teremos nossas aulas e você vai replicar isso com outras pessoas. Você vai divulgar para os seus alunos, você vai divulgar para outras pessoas, você vai iniciar outras pessoas, você vai passar todo o conteúdo para outras pessoas. A mesma apostila, os mesmos slides, a mesma linguagem. Rodrigo, eu não sou bom para dar aula. Eu posso apenas vender o treinamento para as pessoas e colocar essas pessoas dentro da sua plataforma e elas assistirem o seu curso, não tem problema nenhum. Mas, Rodrigo, o que você vai ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada. Você vai vender o curso, é uma patente aberta. E você vai ganhar o dinheiro 100% desse curso, porque eu não quero esse dinheiro. Você plantou a semente, você vai colher o fruto. E eu vou emprestar a minha plataforma por 1 ano, para que a pessoa tenha em mente que ela precisa levar luz ao máximo de pessoas possível. Eu estou ganhando o que com isso? Expansão de consciência, mais curadores no mundo, mais templos cristalinos arcturianos ancorados. Agora, se você quiser ensinar, eu tenho uma mensagem que eu sempre replico, né? Como professor, gente, tem umas motos aqui que hoje elas escolheram o dia para passar aqui, né? Então, tudo bem. Mas eu sempre digo assim, que o bom professor é aquele que aprende com o aluno. E eu aprendo com meus alunos sempre. Eu erro a ferramenta, eu esqueço uma página, eu esqueço um significado. Sou um ser humano, não sou uma máquina. Eu não sou o chat GPT, que vai lembrar 100% de tudo. É com essa humanidade que nós tornamos o nosso treinamento humanizados. E quando eu ensino para os outros, quando eu ensino para as pessoas, eu aprendo novamente. Então, se empodere e compartilhe isso com as outras pessoas. Então, quando a gente pensa assim, o que é Arcturus? É bacana a gente falar sobre isso. Porque, sabe, sempre que alguém me pergunta o que é Arcturus, eu dou uma risadinha e eu falo aquilo que as pessoas falam na internet ou o que de fato é Arcturus. Porque a resposta ela vai muito além da astronomia. Ela, como Arcturus é uma estrela, né? Uma gigante laranja, nós estamos falando de fato de uma linda, de uma radiante localização consciencial na constelação do Boieiro. Nós estamos falando de irmãos que estão simplesmente logo ali, 36 anos-luz da face da Terra. É como se fosse 36 horas para eles, gente. Rapidinho eles estão aqui. Eles entram num buraco de minhoca, abrem um portal e eles estão aqui. É uma das mais brilhantes estrelas do céu noturno. Nós estamos falando do quê? São seres que estão iluminando o nosso céu. Mas, na verdade, estão iluminando não só o céu, a nossa consciência. É uma consciência, é um portal, é uma civilização viva. As naves, elas são conscientes. São seres, são consciências vivas, são consciências artificiais vivas, que pensam, que sentem, que interagem, que cooperam, que colaboram e que auxiliam na transição
de todas essas consciências nos 4 cantos da Terra. Isso é incrível, né? Quem são os arcturianos? É outra pergunta que sempre me fazem. Mas vamos lá. Quem, afinal, são os arcturianos? Quando a gente fala sobre os arcturianos, é como tentar descrever o vento. Você não consegue ver a moto, mas você sente a sua presença amorosa. Quando nós falamos de arcturianos, ou você vai sentir no chakra cardíaco, na glândula timo, ou vai sentir na glândula pineal como se estivesse expandindo a sua mente. É uma emoção, você é tocado. Você viu nas imagens, nas mensagens canalizadas que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, toca a nossa alma. Você começa a ver número igual, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 21, 21. Eles estão dando sinais a todo tempo. Ó, estamos aqui, aprenda com isso. Agora, o que ninguém fala é, o que são esses números? Eu sempre vejo 15, 15, 22, 22, 0, 0, 0, 0. 20, mas o que significa? Você pode não saber, mas sim, existe um significado por trás do 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 15, 15, 18, 18. São mensagens codificadas. E nesse treinamento, você vai entender o porquê. Vou dar um exemplo. 1, 1. 1, 1 traz a mensagem codificada que você precisa desacelerar. Deixar de usar a força física e começar a usar a estratégia e o conhecimento para alcançar os seus objetivos. 1, 1. 2, 2. Você precisa repensar a sua consciência de justiça. Talvez você esteja sendo injusto ou com você ou com alguém. Cada uma dessas horas são sinais codificados. E eu vou apresentar em todo esse treinamento 24 significados de cada uma dessas horas. Assim, quando o seu cliente, o seu aluno pergunta, nossa, eu estou vendo muito 12, 12, o que será? Você vai ter uma resposta para dar para ele de uma codificação extraterrestre em relação ao tempo que não existe. Porque nós somos o único povo do universo que usa o tempo, que cria o tempo para se iludir. Nós somos os únicos, mas já que existe, vamos então decodificar a informação. Primeiro ponto, mais importante de todos, nós precisamos aprender a nos purificar. Me limpei, me purifiquei, me transmutei, eu preciso aprender a me energizar, fortalecer a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo físico. Porque não tem jeito. Todo dia você vai estar faltando ou energia mental, ou energia emocional, ou energia eletromagnética, ou força espiritual. Quando vai chegando domingo, gente, eu estou exausto. Começo ali a segunda-feira cheio de energia, terça-feira, quarta-feira, vai chegando sexta, sábado, domingo, eu estou exausto. Eu já atendi centenas de pessoas, dezenas de pessoas, eu já fiz várias técnicas, eu estou sem energia. E eu sou um ser humano, às vezes me dá raiva. Eu vejo alguma coisa ali, eu fico triste. Eu vejo uma coisa acolá, eu fico magoado. Eu preciso aprender a me limpar, me purificar e me reenergizar para dar continuidade na minha missão. Entenda uma coisa. Você precisa aprender a dividir o fardo. Às vezes o fardo é pesado demais. Talvez você... Faz esse pensamento comigo. Quando você tinha 13 anos de idade, você pensou que você seria o quê? Qual era o seu sonho em relação ao seu futuro? Escreve para mim aí do lado. 13, 14, 15 anos. Aquela época que você está sonhando com o futuro, com a maioridade, com a independência, sonhos de viagens, relacionamentos. O que você pensou com 15 anos de idade? Qual era a sua profissão? Qual era o seu objetivo? Casar? Ter filhos? Se formar em medicina? Advocacia? Ter 5 filhos? Uma fazenda? Um sítio? Uma chácara? Qual era o seu sonho? Às vezes, o mundo é cruel demais. E os caminhos da vida nos levam por jornadas que a gente não pensou que seria daquela forma. Certamente, a alegria da nossa vida são nossos filhos. Isso jamais será um arrependimento.
Mas muitas das vezes sonhamos em ter um casamento e a gente não alcança. Sonha fazer uma faculdade e não consegue. O mundo é um moinho. Ser veterinária, ter uma fazenda, ter um filho, produção própria, inseminação artificial, ser milionária. Eu era cantora e queria ser famosa. Hoje, com 42 anos, estou aposentada da música e sou terapeuta. Nunca imaginei curar alguém. Olha só. E hoje cura. Estudar, ser professora, casar, ter filhos. Às vezes a gente consegue concluir 80% dos nossos sonhos. E tem 20% que nos testa. Tem 20% dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa vida, que a gente pensa assim, será que vai dar certo? Puxa vida, mas já passou tantos anos, será que vai acontecer? Ou às vezes os sonhos não é nem mais por nós. E quando você vira pai, você vira mãe, você já não sonha mais por você. Você já começa a sonhar o sonho dos seus filhos. A faculdade do filho, a casa do filho, os filhos dos filhos, que serão seus netos, o empreendimento que o filho fez, a empresa que o filho montou. Às vezes, existem objetivos na nossa vida que não é que não vão acontecer. Somente não aconteceram ainda. Esse ainda, ele traz esperança. Esse ainda, ele abre possibilidades infinitas dentro da física quântica. Esse ainda nos dá um empoderamento para continuar em frente. Aí você fala assim, Rodrigo, mas você está falando tudo isso que você quer vender um curso. Não, e eu vou te falar a verdade. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu preciso montar um templo arquituriano na Terra. E sozinho eu não vou conseguir. Então, primeiramente, você comprando um curso hoje, você vai me ajudar a comprar o terreno e os primeiros materiais para montar o templo. Ponto final. É esse o objetivo de hoje. Dentro disso, após essa primeira etapa, você vai poder vir para o Mato Grosso do Sul, aplicar essa técnica junto comigo em todas as pessoas que vão fazer fila na porta do templo para uma cirurgia espiritual, uma cirurgia extraterrestre, e assim a gente lotar esse Mato Grosso do Sul de pessoas do mundo inteiro para cura. Cura primeira, consciencial. Depois, cura mental e emocional. Depois, cura física. E trazer uma realidade esperançosa ao mundo. E aí você pode estar me perguntando, mas Rodrigo, será que eu vou ter resultado? Eu quero fazer um desafio com você. Nós temos 66 pessoas aqui. O número cabalístico. Um número incrível, né? 66. Eu quero fazer um desafio com vocês. Se daqui a um ano você retornar e falar, Rodrigo, eu não tive resultado, eu vou falar, tudo bem. Todos os cursos da Egrégora é seu. Eu vou abrir todos os cursos para você. Você vai ter acesso a todos os cursos de uma vez. Todas as senhas, todos os vídeos. É simples. Rodrigo, não tive resultado. Eu não vou perguntar para você por quê. Como? Quando? Onde? Não. Você só precisa ter a sua consciência. Eu fiz a minha parte? Fiz. Eu me dediquei? Me dediquei. Eu me empenhei? Me empenhei. Se você tem a consciência limpa, pode me cobrar. 100% de todos os cursos eu vou entregar para você. Agora, com uma consciência expandida e com uma convocação amorosa dos arcturianos, eu estou cumprindo a minha missão de canalizador. Essa é minha última canalização. Então, com alegria, com muito amor no coração, eu agradeço a todos vocês por essa jornada da MQ Nova Era, da Mesa PET, da frequência de cura arco-íris, dos cursos avançados, não teremos mais avançado. Eu ainda estava em dúvida, não saberia se tinha, se não tinha. Conversei com o Alex, conversei com a Rita. Falei, olha, Alex, não sei se vai ter avançado, novos professores, não sei como vai ficar. A resposta veio da espiritualidade. Não teremos mais curso avançado para professores. Teremos o nível 3 da MQ Nova Era, avançado, mas professores não teremos mais, não teremos nenhuma canalização. Então, se você que me acompanha há muitos anos já, são 14 anos de canalizador, essa é a cereja do bolo. E eu quero encerrar isso com muito amor, com muita gratidão, convocando você para esse trabalho que vai durar o resto da minha vida.
A minha vida vai ser totalmente dedicada a esse trabalho com o Templo Cristalino Arcturiano e os meus templos espirituais em São Paulo, né? Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um curso ao vivo. Você já vai receber a apostila completa, para você já ir estudando na sua casa. Nós vamos fazer um curso com durabilidade de 1 mês, final de semana. Sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. 4 finais de semana, 1 mês. Rodrigo, eu não posso. Vai estar gravado. Então, todo sábado e domingo você vai ter acesso à aula gravada. E toda semana nós teremos um encontro após o curso. Toda semana teremos um encontro ao vivo. Bate-papo, tira dúvida e prática. Que prática é essa, Rodrigo? Ancoragem dos arcturianos e fortalecimento de toda a egrégora dos sacerdotes arcturianos. Nós vamos nos fortalecer para exercer a missão. Eu já achei o terreno, eu já vi o preço e eu já falei com o rapaz do imóvel. O valor é 140 mil reais desse terreno. Eu já falei para ele, eu falei, ó, pode separar. Pode separar. Ele falou, mas você vai fechar quando? Eu falei, não, pode separar. Semana que vem, eu já estou vindo aqui fechar com você. Por quê? Porque quem trouxe essa realidade para mim não foi meus sonhos, minhas ideias, minhas vontades. Eu abri mão de um sítio em São Paulo, com piscina, com conforto, com quarto para todas as minhas filhas, para vir para o Mato Grosso do Sul, numa casa de aluguel, muito menor, para exercer uma missão. Você me conhece, você sabe do meu coração, mas eu vou direto ao ponto, sozinho eu não consigo. Eu mandei mensagem para algumas pessoas hoje, eu divulguei para todo mundo, mas eu falei, eu não vou fazer um encontro público no YouTube, eu não vou jogar essas informações, não, eu vou fazer uma live para as pessoas que sentirem, entrarem e participarem. Então, dentro dessa ideia, eu tive apoio de 21 pessoas. Essas 21 pessoas fizeram 3 mesas, 3 ciclos de MQ Nova Era para dar sustentação, para dar base, para dar alicerce, para proteger dos ataques espirituais. E essas pessoas que fizeram a mesa, elas sentiram a pouco. Elas sentiram a emoção e a energia. Ora foi um sentimento, ora foi uma emoção, ora foi um sonho, mas elas puderam participar e ver a realidade desse trabalho. Chegamos no grande dia. É hoje. Então, dentro dessa ideia, nós vamos encerrar essa live agradecendo vocês. Agradecendo a participação, agradecendo por deixar, às vezes, seus atendimentos, sua família, seus filhos de lado, para estar aqui comigo hoje, nesse lançamento. Vocês deixaram várias funções de lado para estar aqui. Eu agradeço a sua dedicação. E, ao mesmo tempo, eu faço esse pedido especial. Sozinho eu não consigo. Então, eu preciso que você esteja comigo em mais essa jornada. Não somente de comprar um curso, mas de aprender a ancorar toda essa força arcturiana na Terra e fundar templos cristalinos arcturianos em todo o mundo, pegando todo esse conteúdo e replicando isso para o máximo de pessoas possível. É seu. O conteúdo é seu. Você passa a ser um professor, ter acesso a todo o material e iniciar pessoas. Com 4 ou 5 atendimentos você recupera seu investimento, com 1 aluno você recupera seu investimento. Quer dizer o quê, gente? Em 1, 2 meses você já está com esse investimento. Para muitos isso parece bobeira, mas para mim que estou na linha diferente. Acreditei num chamado, acreditei num sonho e acreditei numa missão e peguei toda a minha família, 7 filhos, um bebê de 1 mês e vim aqui para o Mato Grosso do Sul, é muita loucura, é muita fé. E eu acredito que cada um de vocês que estão aqui sentiram esse chamado e vão participar. Independente de qualquer coisa, gratidão por tudo. Eu aguardo vocês me chamarem agora no privado para a gente